orai sem cessar e em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, de 17 a 18. Muito bom dia, dá para pensar nesse versículo, né? Será que eu estou orando sem cessar? Em tudo eu estou dando graças? Hoje a gente vai falar sobre isso e o tema do programa de hoje é oração, nosso combustível espiritual, né? Eu quero dar bom dia para você que está aí nos assistindo, é muito bom estar com você, você abrindo a porta da sua casa para a gente. E hoje nós temos um monte de coisa, tem notícia, tem informação e tem uma entrevista muito especial falando sobre oração, né, Pedro? Bom dia. Bom dia, Lídia, bom dia a todo o pessoal de casa que nos acompanha. Mais um dia, graças a Deus. Obrigado você que está aqui participando com a gente. Tá ligadinho no canal? Aproveita esse começo do programa para divulgar, compartilha, manda nos grupos do WhatsApp. Com certeza vai ser uma manhã bem agradável, bem edificante, né? Falando sobre oração, tem coisa melhor? Eu quero falar para vocês também sobre nossos stories que edificam, aquilo que a gente entra lá no Instagram e vê que realmente é bom, que merece ser divulgado, algumas artes, versículos, reflexões. Queria pedir para colocar na tela aí o stories do Coletivo Candeeiro. Primeiro, o Coletivo Candeeiro é um coletivo de bandas novas, né? De música reformada. Então, as letras são sensacionais e as melodias também. Vale a pena dar uma passadinha lá, escutar as bandas que fazem parte desse coletivo, né? O Marco Teles também, que lidera, super gente fina, homem de Deus. Aqui, ó, até ver se consigo colocar na tela cheia. É uma letra de uma música, né? Canção de Agostinho, da Ana Heloísa. Diz assim, né? Há correntes de amor que me prendem a você. E se um dia eu sair, não terei para onde ir, né? São correntes que me livram da prisão do meu pecado e me atam para sempre no seu regaço. Opa, aí, ó. Duro é te seguir, mas impossível te deixar. Então, vai lá depois, escuta essa música da Ana Heloísa, né? Com certeza essa letra pode falar com você, pode ser edificante. Como esses stories que edificam todo dia para vocês, uma dica do Instagram, algo para vocês verem nas redes sociais, né? Enquanto tá passando o seu dia, um conteúdo bom para te edificar. Conteúdo bom e relevante, né, para edificar o seu dia, a sua vida, para ganhar força, né, para caminhar. E falando em música, em conteúdo, né, nós vamos para a música do dia. Vamos lá. E a música de hoje chama Oração. E a banda é Os Discípulos. Vamos lá, enquanto você acompanha um trechinho aí, eu vou ler para você um trechinho que fala assim: basta crer, estar em oração, confessar, reconhecer. Eu aceito, ó Deus, a minha condição. Quero estar ligado a Ti. Venha a nós o vosso reino. Seja feito o Teu querer nesta terra e também no céu. Que eu vença ao ser tentado. Nos livrai de todo o mal. Teu é o reino para sempre. Amém. Aí um trechinho do clipe dessa música que toca na Rádio Pinheiros, sua rádio missionária. Baixa o aplicativo aí, se você ainda não baixou, no seu Google Play ou Apple Store, é gratuito. E você pode ouvir essas músicas aonde e quando tiver. E essa é a dica de música de hoje para você. Para começar a nossa conversa aqui no chat, para você participar nessa manhã falando sobre oração, eu quero saber primeiro, como é que é a sua vida de oração, como é que tá? Outra, você gosta de orar em qual horário? Você costuma orar logo depois que você acorda? Você costuma orar o dia inteiro? Você separa um horário específico para orar, além de orar durante o dia? Como é que é? Fala pra gente quantas experiências você já teve com respostas de orações. Manda, a ideia é que a gente tenha uma manhã muito agradável. Manda sua pergunta também aqui pra gente pelo chat. Vamos participar para que a gente tenha uma conversa nossa aqui, junto com vocês aí. Que essa câmera aqui seja só um portal até a sua casa, né? Para a gente ter uma manhã muito legal. E para falar sobre oração, nós convidamos uma pessoa muito especial, muito querida nossa. E eu vou apresentar para vocês que é o presbítero Djalma Santos. Ele é um presbítero que ele é de família
presbiteriana, tradicional, neto de presbítero, filho de presbítero, irmão de presbítero, genro de presbítero e é presbítero emérito aqui da IPP. E é professor aposentado de matemática e física, olha só. E é casado com a Sandra, com o pai do Djalma e do Samuel. Sogro da Sandra e da Cláudia, avô da Carolina, da Sara, do Arthur e do Samuel. Ô família abençoada, bom dia, presbítero. Bom dia. Que honra tê-lo aqui conosco. Igualmente. Mais uma entrevista, né? Entrevistei o senhor aquela vez e que história linda, conheço já a sua história. E hoje falar desse assunto tão importante que é a oração, né, presbítero? Sim. Por que a oração é importante? Por que a palavra, como eu li antes, fala orai sem cessar? Fala pra gente. Olha, a oração ela é muito importante, não é só importante, ela é muito importante. Assim como você precisa se alimentar todo dia, você precisa orar todo dia. Como já foi dito, a oração ela é o combustível da alma. Então, se você não se alimenta, você não tem como viver. Então, não há vida cristã sem oração, não há poder na vida sem oração. Não tem como fazer a obra de Deus sem oração. E o exemplo disso é Jesus que dá. Antes de ele fazer qualquer coisa, ele parava e orava. Para escolher os seus discípulos, ele orava. E até no finalzinho, quando ele foi preparado para ir para a cruz, ele separou um tempo de oração. Então, a oração, ela é realmente muito importante na vida do cristão. E presbítero, o senhor tem uma história aí também, né, que a gente acompanhou e a gente sabe que os homens, quando lá da igreja pequenininha lá, teve muita oração, né, muita oração, vocês se uniam, oravam muito e vocês viram coisas grandes acontecendo também, né, como a gente vê na Bíblia também, né, as histórias, aconteceu realmente na vida da igreja aqui de Pinheiros, né, o senhor quer comentar isso um pouquinho? A vida de oração dos presbíteros lá que começou lá na igreja na Fernão Dias, foi o que aconteceu aqui, a resposta das orações que tinha lá. A gente tinha como praxe, né, toda quinta-feira de manhã ou quarta-feira de manhã, você ia reunia para um tempo de oração com Deus. E os presbíteros se uniam, faziam oração e também a gente vê o empenho da igreja, ver como a igreja fazia como resposta àquilo que acontecia na união entre os presbíteros e na oração. E a gente vê aqui, quando a gente pensou em trazer a igreja para cá, porque lá já não estava mais comportando, não estava mais comportando. Então a gente tinha que pedir a orientação de Deus, o que fazer. Em princípio pensamos em ampliar a igreja lá, onde estava. Mas não foi possível, porque tentamos comprar até o terreno do lado para aumentar a igreja, mas não. Então o que a gente pensou? Vamos pedir a Deus que Ele mostre a resposta para nós. E naquele tempo não tinha, se a gente pensar no terreno que hoje é aqui, a gente não tinha mínima condição. Se não me engano, a gente ia ter uns 60 mil reais só, que era a venda de uma casa pastoral que tinha lá na rua Eugênio de Medeiros. Então era o único dinheiro que a igreja tinha. E se a gente comparar com o patrimônio que é hoje, você vai ver que só mesmo através da misericórdia de Deus e da oração porque a Bíblia fala, né? Nada tens porque não pedis. Pedis e recebereis. Então... E se não receberes, porque não está pedindo direito, né? Isso E quando a gente pede e não recebe, é porque pede mal. Então, primeiro, a gente tem que ver o quê? Buscar saber qual é a vontade de Deus. Porque sabemos que a nossa vontade, ela é falha. Mas a vontade de Deus, a Bíblia fala que ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Então a gente tem que buscar
a orientação de Deus. E como é que a gente faz isso? Através da oração. Então, a oração realmente é muito importante para a vida do cristão. Que bênção, que bênção. O pessoal já está participando aqui hoje. Ó. A Zenilda mandou bom dia, que alegria. O Leonardo Paulucci falou bom dia, Lídia, Pedro e a todos os irmãos em Cristo. A Nadir Conceição mandou bom dia, irmãos, graça e paz a todos. A Simone também. A Denise Ramos falou bom dia, mora em Castro, Deus abençoe todos. Mora em Castro, Deus abençoe sempre a todos, Paraná. Muito interessante as informações sobre o livro de Salmos ontem, gosto muito de orar pela manhã. A Zenilda falou, melhor canal de TV, mandou uns emojis aqui, né? Aí sobre oração, né? No sketch do dia, o Leonardo colocou também. A oração é muito importante, eu sempre procuro orar todos os dias no período da noite. A Joyce falou, sempre pela manhã, mas ao longo do dia estou sempre orando, conversando com Deus. Aí eles falou, bênção esse presbítero amado, oração é a chave. E eu queria perguntar já para o Djalma, então, tem algum tipo de oração, como é que a gente ora da maneira certa, né? Tem oração que é errada, como é que eu tenho que falar bonito, como é que é para o pessoal? Qual oração que Deus ouve, né? Como é que faz para se comunicar direito? Se a gente pensar bem, o que é uma oração a Deus? Oração é uma conversa com Deus, né? E como é que você conversa com Deus? Sabendo que nós, através de Jesus Cristo, segundo lá no Evangelho de João, capítulo 1, fala que aqueles que receberam Jesus como Salvador são chamados de quê? De filhos de Deus. Então, se nós somos filhos de Deus, então falar com Deus é como se fosse uma conversa entre pai e filho. Então, como é que você conversa com seu pai, com seu filho? Não é com um palavreado assim rebuscado, não precisa falar difícil. Sim. É falar normal, num tom de conversa, sabendo que esse Deus é o nosso Pai. Por isso, nós podemos orar a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus. Então, é uma oração realmente que é dedicado à família de Deus. E nós somos povo de Deus. Lá em 1 Pedro 2,9 fala assim, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então nós somos o povo de Deus, então nós podemos orar a oração do Pai Nosso. Mas não é só a oração do Pai Nosso, não quer dizer, Jesus quando ensinou essa oração, ele não estava querendo dizer para os discípulos que vocês têm que orar sempre desse jeitinho. Sim. Ele deu apenas uma orientação. Temos que reconhecer quem Deus é, elogiá-lo, né? Pai nosso que está nos céus. Então, aí depois você tem que fazer o quê? Pedir que a orientação dele, pedir que o reino dele venha sobre nós, ou seja, submissão à vontade dele. Por isso que quando nós pedimos, quando nós oramos, nós pedimos que seja feito a sua vontade, a vontade de Deus e não a nossa. Porque nós não sabemos orar como convém, a Bíblia fala isso. Mas quando nós não sabemos orar como convém, nós temos um mediador aqui na terra, que é o Espírito Santo. Ele nos ensina a orar, ou seja, ele pode até sem palavras, quer dizer, fala com gemidos inexprimíveis, ele pronuncia aquilo que a gente está querendo. E às vezes a gente fala assim, mas por que orar se Deus sabe tudo a nosso respeito? Mas é que ele, como um pai, ele gosta de ouvir a voz dos filhos. Ele gosta de conversar com o filho. Qual é o pai que não gosta de conversar com o filho? É muito bom. Às vezes com os filhos, no caso aqui com os netos também, né? Eu chego, por exemplo, hoje a hora que eu cheguei em casa, eu estava saindo de casa, o meu filho ia chegando com o meu neto. Aí ele chegou para mim, vô, tá tudo bem com o senhor? Quer dizer, a gente desmonta, né? Desmonta, imagina. Então a gente vê, falar com Deus é como se estivesse falando com um familiar. Então, eu acho que não existe assim uma regra, fala assim, não, você tem que orar desse jeito. Mesmo porque Jesus, ele
antes de ensinar essa oração aí, que os discípulos tinham pedido para ele deu um alerta. Falou assim, olha, vocês não orem como os hipócritas. Vocês não orem como os gentios. Né? E o que os hipócritas oravam? Eles oravam, eles queriam fazer sempre aparecer, né? Ficava em pé, queria orar em pé no canto das praças, para quê? Para chamar atenção, para serem vistos dos povos. Então, se o objetivo deles era serem vistos, então, se a oração era essa, então a recompensa, Jesus fala, então a recompensa deles também é essa, não precisava mais. E já os gentios, Jesus falou também, né? Para não ser como os gentios, porque eles usavam de orações longas, de várias repetições aí, pensando que pelo muito falar seriam ouvidos. E não é isso. Jeito. Às vezes a oração você nem precisa balbuciar nenhuma palavra. É só lembrar o que aconteceu com Ana, né? Orando por Samuel. Verdade. Ela estava lá sem falar nada. E o sacerdote achou que ela estava embriagada. Mas não. É verdade, é verdade. Mas, presbítero, assim, tem muita gente ainda que fala, eu não sei, é uma coisa muito comum da gente ouvir, né? Eu não sei como orar. O que o senhor falaria para essas pessoas que falam, mas eu não sei como orar, algumas maneiras de conseguir quebrar isso? Eu estou lembrando do pastor Arival, porque ele gosta de falar a respeito disso, né? Ele falou assim, foi nesse domingo agora, ele falou assim, olha, orar é como andar de bicicleta, é montar e sair andando, né? Vocês viram isso? Verdade. E geralmente montar, ou seja, a gente aprende a orar orando. E também a gente pode aprender a orar vendo aquelas pessoas que oram. E se a gente olhar na Bíblia, tem muitas orações que a gente pode tirar como exemplo. E você vê, lembrando que uma vez que estava Moisés, né, orando pelo povo, intercedendo pelo povo, e o povo fazendo aquelas coisas erradas lá, adorando ídolos, o bezerro de ouro, aí Deus se irou com aquele povo e queria destruir o povo. E falou para Moisés que não ia acompanhar eles, né? Aí Moisés falou assim, olha, Senhor, se o Senhor não for conosco, a sua presença, não nos faça sair daqui. Que oração, né? Bem simples e bem objetiva. Verdadeira, né? Então, a oração, genuína. ela deve ser, primeiro, ela deve ser sincera. Sincera. E a gente deve orar com fé. Orar com fé. Lá em Hebreus fala que sem fé é impossível agradar a Deus. E também lá tem um salmo que fala, né? Que agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Então, olha, a gente já tem uma orientação, já temos um norte sobre isso. Isso, baita norte, né? Que benção, só já dá vontade de... Pera aí um pouquinho que eu vou ali. E é legal também, tem o pastor Jonas Madureira fala muito sobre orações sujas, né? Que o pessoal às vezes na igreja fala. Se essas orações sujas. Não, que é uma brincadeira que ele faz, que tem algumas... Pelo jeito que às vezes o pessoal na igreja entende oração, tem algumas orações na Bíblia que o pessoal acha que são orações sujas. Por exemplo, alguns salmos, me ajuda que eu tô com raiva, eu quero... Mas abrir o coração, né, presbítero, né? Então ele falou assim, ele tem até umas exposições sobre isso, também, né? Sobre assim, muitas vezes a gente quer fazer uma oração bonitinha, mas não tá sendo hipócrita, não tá abrindo o coração. E a gente às vezes escuta alguém fazendo uma oração, me ajuda porque isso está acontecendo, eu estou com raiva e tal, mas só pelo você abre o coração e você fala assim, nossa, a oração que essa pessoa fez. Mas essa é uma oração sincera, né, presbítero? E eu queria te perguntar também sobre algumas coisas que podem nos ajudar na nossa rotina de oração, né? A gente fazendo
o roteiro aqui, pensando em convidado, tipo, a Bernadette estava conversando com a gente, falou assim, ó, gente, o Djalma, ele tem um caderno que para mim foi inspiração, que ele anota todos os pedidos de oração do pessoal, sempre tá pergunta e vai demais. atrás e tal. Como é que é isso, presbítero? A gente tem que, primeiro você tem que saber qual é o anseio das pessoas, né? Porque a Bíblia diz que a gente tem que fazer isso, tem que apresentar a Deus, lá, fala assim, que temos que levar a Deus a conhecer aquilo que você está querendo. Ou seja, em tudo, seja conhecido diante de Deus as vossas petições e súplicas, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Aí você vai ter paz no coração, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração em Cristo Jesus. Então, a gente tem esse objetivo aí, né? E para conseguir isso, você tem que fazer o quê? Tem que buscar a Deus diariamente em oração. Aí eu lembro do caso de oração sem cessar, que Paulo fala, né? Orai sem cessar. Mas como que eu vou orar sem cessar? Aí eu imagino o seguinte, imagina você está andando, dirigindo um carro e quer orar. Você precisa parar o carro para orar? Não. Você tá dirigindo e está orando, né? E agora você, para fazer isso, aí eu lembro o seguinte, para conversar, você para de respirar? Não, Não. Então você ora, primeiro, mesmo através das situações mais esdrúxulas que podem acontecer, você não para de respirar para orar. Então é a mesma coisa assim, você vai fazer uma oração, é oração sem cessar. Então você pode fazer isso aí, mesmo sem parar de fazer as outras coisas que você está fazendo. Então aí você tem que, quando eu falo, a Bernadette falou que eu anotava os pedidos, é realmente isso, a gente anota para ver qual é a preocupação das pessoas. E sabendo a preocupação da pessoa, você pode, aí através da oração, que a gente fala a oração de intercessão, você pode interceder por aquela pessoa sobre aquele assunto. E uma outra coisa, quando você orar, você procura ser objetivo para Deus. Procura ser objetivo. Deus, ele sabe tudo a nosso respeito. Quando você vai falar, antes de você abrir a boca, ele já sabe o que você tem que falar. Mas ele gosta que você seja objetivo. Eu quero isso na minha vida. Principalmente quando for agradecer o alimento, né? Ah, Ser objetivo para... Tô brincando, né? Que às vezes nos acampamentos a gente brinca, né? Quem que vai orar para agradecer o alimento? Aí começa a oração longa, o pessoal morrendo de fome. Aí o pessoal falou, Deus abençoe esse alimento, todo mundo fica feliz. É um exemplo engraçado, porque é muito comum de fazer essa brincadeira, mas é tipo isso, né, presbítero? Em todas as áreas da vida e para as pessoas também. Agora, interessante. E como que é esse caderno? Fiquei curiosa. não, você anota o pedido, anota o pedido da pessoa, para você, na hora que você for orar, você vê quais são, exatamente para orar objetivamente sobre aquele assunto. Então, na hora que você está, vamos supor, numa reunião de grupo, numa reunião de oração, um fala assim, eu quero orar sobre isso, quero orar sobre aquilo, sobre aquilo. Então você pega e faz E já lembra dos que estão lá, né? uma agenda, porque às vezes na hora da oração você fala assim, ó, Senhor, tu sabes tudo, né? Também Aí não é assim, não é né? também por aí, né? É verdade. A gente tem que tentar fazer o quê? Tentar lembrar pelo menos aquilo que foi pedido. Porque lá fala assim, sejam conhecidas todas as vossas petições. Todas as vossas petições. E presbítero, deixa eu te fazer uma pergunta. O senhor já estava orando alguma vez assim e vem nomes de pessoas que você começa a orar por essa pessoa? Isso é muito comum. Eu vi uma vez falar também que a gente pode perguntar para Deus por quem Ele quer que a gente ore. Isso é bom? Olha, eu sempre orei por um amigo que eu tive aqui em São Paulo. Quando eu cheguei aqui em São Paulo, eu tive um amigo. E esse amigo, ele foi colega de cursinho.
Depois, ele foi colega de faculdade, terminou a faculdade, fez física comigo também. Então, eu orava a Deus pedindo que, se fosse da vontade de Deus, se ele fosse um dos escolhidos de Deus, que ele aceitasse. E ele, olha, eu orei várias vezes por ele, assim. E, ultimamente, eu não tenho conhecimento por onde que ele anda, por onde ele anda. Mas uma coisa eu sei, a minha parte eu fiz, eu orei por ele. Uau. Agora, a resposta da oração é isso aí. Né? Não. Muito A bom. gente faz, é como o pastor Ival sempre fala, né? Que a gente tem que fazer, nós somos do departamento de cadastro, né? Agora, Muito bom, muito bom. E é bom também ver dos frutos que o senhor vê acontecer também, que orou e viu acontecer, né, presbítero? nossa, eu também. E Deus agracia a gente com esses eu tenho, testemunhos, né? eu tenho um exemplo, isso, quando eu estava... Eu fiquei mais ou menos uns 10 anos trabalhando em escola de estado como contratado, né? Era ACT, né? Caráter temporário. E todo final de ano a gente tinha que desligar da escola. Ah, é? Todo final de ano. Terminava o ano, aí quando começava o ano seguinte você tinha que ir via delegacia de ensino para novamente se inscrever para pegar a aula. E isso foi durante 10 anos, desde 1970 até 1980. Aí, olha só, teve uma vez, eu cheguei na delegacia de ensino, eu tinha família já, né? Tinha família, tinha os filhos. Aí eu cheguei na delegacia de ensino para pegar a aula, na primeira atribuição, cheguei lá, não tinha aula. Foi até o final da atribuição, não tinha aula. Aí na semana seguinte, tinha outra sessão de atribuição. Aí eu fui lá. Cheguei lá, fiquei lá esperando lá e nada. Terminou a sessão de atribuição, não tinha aula. Aí eu falei assim, ó senhor, o senhor sabe, eu tenho família, eu preciso de um salário para sustentar a minha família. Então, o senhor vê o que pode fazer a meu respeito aí. Bom, aí no outro final de semana foi a última atribuição do ano. Era aquela ou nada. Aí eu chego lá na atribuição, tinha umas aulas lá. Aí as pessoas que estavam com mais ponto que eu, chegou na frente, pegou. Aí a hora que chegou a minha vez, não tinha uma aula sequer. Ai, ai, ai. Aí eu falei, ó, senhor, eu orei, eu pedi para o senhor, resolva o meu problema. Aí a hora que eu estou saindo da delegacia de ensino, na porta, aí um senhor veio falar comigo. Falou assim, você é professor do quê? Falei, eu sou de matemática e física, né? Ele falou assim, você não quer dar aula no meu cursinho? Ah, você viu? Aí eu falei, olha, Deus respondendo. Eu falei assim, vamos lá, né? Aí na época eu peguei 10 aulas lá no cursinho de matemática. No final da semana seguinte, olha só, eles falaram que era a última atribuição, que não tinha mais nada, já tinham pego, quem tinha que pegar a aula tinha pego. Aí no final da outra semana, a diretora da escola que eu dei aula no ano anterior, ela me liga falando assim, vem aqui que tem 40 aulas para você. Nossa, sabe o que isso me lembrou? Terminou? Então, Né, com tudo 40 isso? aulas, falei assim, Pra olha, quem não... Meu Deus para quem não do tinha nada, céu. eu estava com 40 aulas e mais as aulas do... Gente, é muito milagre. Sabe o que me lembrou, presbítero? Quando aquele moço teve que ir mergulhar 3 vezes no rio, que ele chegou todo
todo pomposo lá e para ser curado, para procurar Jesus para ser curado, ele falou, mergulha no rio 3 vezes, né? Ele foi a primeira, a segunda e na terceira, né? Foi que ele foi na última hora, né? E tem muito disso também, né? Às vezes a gente ora e a nossa né? oração Caso de Amã. E às vezes a gente ora e nossa oração não é respondida, né? E você mergulha uma, mergulha duas e nada. E aí Deus, ele não rejeita a oração, né? Não rejeita a oração. Queria ler alguns comentários aqui, ó. Pessoal participando bastante, estou até meio perdido nos comentários aqui. Boa. De tanta participação, assim que é bom, assim que a gente fica feliz, né? O Alexandre Sintra falou, meu cunhado sempre foi um homem de oração, graças a Deus pela vida dele. O Valfredo colocou, bom dia, irmãos. Abração, meu querido irmão Djalma, muito bom te ouvir. A Bernadette, né, que a gente acabou de citar aqui, falou, presbítero Djalma, fala de algo que ele vive, uma vida de testemunho e oração. O Paulo Rodrigues colocou que Deus conserve realmente a fé do seu servo Djalma. Aí tem aqui, eu achei bem legal, o comentário do Djalma Júnior, né? Falando assim, ó, exemplo de vida e oração, pude presenciar em casa e até hoje. Graças a Deus pela vida dele. Aí que é bom, né? Quando Os filhos, né? quando os filhos... Porque tem gente que às vezes fala, aí você vai conversar com a família, mas tem gente que dentro de casa que a gente realmente vê, né, Djalma? Porque como é que acontece? O Leonardo colocou, presbítero, nós devemos orar para Deus aplicar tua vontade, os conceitos em nossas vidas, né? Aqui tá a Patrícia colocou, bom dia, presbítero. Certa vez ouvi que nós, presbiterianos, estudamos muito a Bíblia e oramos pouco. O senhor acha que as outras denominações talvez incentivam mais? A gente está faltando oração para a gente? Como é que é? Olha, a gente precisa... porque o que nos impede de orar? O que nos impede de orar? A Bíblia diz que o diabo é o nosso adversário. Ele não quer... Você pode fazer de tudo, mas ele não quer ver o homem orar. Então, você tem que lutar contra isso. Você tem que... E para isso, você tem que fazer o quê? Na palavra de Deus já dá a receita lá. Tomai toda a armadura de Deus. Efésios. Efésios. Para lutar contra esse inimigo. Também fala, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então a gente tem que fazer isso, procurar. A vida de oração é uma vida de luta. E se é uma vida de luta, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar toda espécie de armadura. Tomai toda a armadura de Deus. E isso aí, a armadura é do pé à cabeça. Muito bom. E a armadura, ela serve para se proteger, sozinho e proteger uma equipe. Qual a diferença? Queria aproveitar essa deixa e perguntar qual é a diferença da oração comunitária, presbítero, e a oração individual. Na oração comunitária, você pode fazer... conhecer a vida do irmão e também verificar que você não está sozinho. Pelo que ele pode dizer, né, pelo problema que ele apresenta lá em oração, você pode reconhecer que você também está no mesmo barco, ou seja, que você não está sozinho naquele problema. Você acha, puxa vida, mas será que é só comigo que acontece isso? Mas não, a gente pode ver que na oração comunitária você tem essa oportunidade de fazer isso, de orar com o irmão, de compartilhar, né, o que não acontece na oração individual. Na oração individual, você pode chegar lá e abrir o seu coração para Deus, né? Na oração comunitária, inclusive, tem até uma promessa de Deus, né? Jesus falou assim, onde 2 ou 3 estiverem unidos em meu nome, ali eu estou. Então, é a promessa que quando Jesus diz isso aí, ele está falando que nós, se estivermos em grupo e concordarmos com alguma coisa, entrarmos no acordo de alguma coisa, Deus vai responder. Então, já é uma promessa que Deus vai responder. O que ele não fala no caso da oração individual, né? Na oração individual já não tem essa promessa, mas na oração comunitária tem essa promessa de Deus. Olha que lindo.
E ao mesmo tempo ele quer também que a gente entre no assim. quarto, feche a porta e Entra fale no com quarto. ele, né? Agora, quando ele fala entra no quarto e fechada a porta, não necessariamente precisa ser no seu quarto. Sim. Você pode estar no meio de uma multidão e se fechar, né? Se fechar e orar. Ou seja, e se isolar do mundo. É. E para isso, tem que fazer o quê? Você tem que orar a Deus e pedir que Ele tire os pensamentos que te impedem de você entrar em comunhão com Deus. Por isso fala assim, está lá quando fala assim, não andeis ansiosos de Por coisa alguma, em tudo, porém, seja conhecido diante de Deus vossas petições e súplica pela oração, né? Com ação de graça. Aí fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, ela guardará os vossos corações em Cristo Jesus. Mas também fala assim, e finalmente, irmão, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Então, isso aí é o que nós estamos fazendo. Nós estamos colocando alguma coisa no nosso pensamento para tirar a chance do diabo entrar. Porque existe um ditado popular que fala assim, que mente vazia é a oficina do diabo. Então, nós precisamos detonar com essa oficina dele. Olha que força isso tem, presbítero, porque hoje as doenças que afligem o mal do século chamado é ansiedade, depressão, e a ansiedade é excesso de pensamento do futuro, né? Então a gente quer tomar conta daquilo que Deus já está cuidando, né? E o senhor falou algo importantíssimo para a gente refletir hoje, né? Que é muito importante a gente vigiar sobre os pensamentos, né? A ansiedade. Olha aí, gente, que coisa boa. Oração, um belo remédio para a ansiedade. Peguei para mim. A gente já falou um pouquinho, a gente já falou um pouquinho aqui, né, sobre orar pelos outros, sobre interceder, mas, professor, qual que é a importância da intercessão, né? Da gente também se preocupar com os nossos irmãos, orar por eles orarem por nós também, né, em outros momentos. Qual que é a importância da intercessão? E se o senhor tem alguma experiência de resposta de oração com intercessão, ou de oração, que queira contar pra gente? Mais uma, né? Mais uma. Deve ter um monte aí. Olha, sempre interceder é uma coisa fantástica. É um privilégio, né, presbítero? Privilégio. Quando você reconhece ou quando você percebe que existe alguém orando por você, a vida realmente muda. A gente tem exemplo lá, um dos exemplos que falam sobre a oração da mãe de Agostinho, né? Ela intercedeu por ele durante 30 anos. Nossa! 30 anos. E ele foi convertido. 30 anos. Então a gente vê que a importância que existe na oração de intercessão. E uma oração de intercessão fantástica que eu tenho, acho que é uma das mais importantes que a gente vê, está lá em Lucas 17, que é chamada a oração de intercessão, a oração sacerdotal. Jesus orando pelos discípulos, orando por ele mesmo, orando até por nós aqui. Se você pegar lá a oração sacerdotal, você vai ver que é a intercessão de Jesus por nós também. E ele continua intercedendo à direita de Deus Pai, vai interceder até ele voltar, né? Quer dizer, ele é o nosso advogado junto ao Pai. É verdade. Então, assim como ele intercedeu por nós, nós podemos interceder por outro. Um outro exemplo também de intercessão é a vida de Jó. Sim. A vida de Jó. A Bíblia diz que Jó, Deus restaurou a sua sorte quando ele intercedeu pelos seus amigos. Porque os amigos dele estavam fazendo a caveira dele, né? Estavam fazendo a caveira dele. Mas aí Deus reclamou dos amigos de Jó e pediu que eles fossem até Jó para que Jó orasse por eles. Então, através da intercessão de Jó, a sorte de Jó foi restaurada.
quando ele estava intercedendo pelos seus amigos. Então, o resultado da oração de intercessão, ela pode beneficiar a quem você está intercedendo e por quem você intercedeu, ou seja, quem intercede e quem recebe a intercessão. É um privilégio, uma bênção. Privilégio. Se o senhor quiser me anotar lá no seu caderninho, eu agradeço. A nós, né? Nosso ministério. Presbítero. Tem mais uma pergunta, Pedro? Eu, por mim, eu fico aqui o dia inteiro conversando com o presbítero Djalma, que eu gosto demais, gente. Além da gente pedir a nossa mensagem final, né? Que eu queria pedir para o presbítero deixar uma mensagem, então, para o pessoal que nos acompanha. E depois, o senhor fazer uma oração para a gente, né? Terminar o programa, falamos tanto sobre oração. Nada melhor do que terminar esse bloco da entrevista orando. E se junte a nós que eu vou pedir para o presbítero interceder por você que está assistindo também. Coloque alguém na sua família, já ora junto depois. Uma mensagem final antes da oração, presbítero. Olha, uma mensagem bem curta e bem objetiva. Ore sempre a Deus. Não canse de orar. Porque mesmo que você não ouça a voz de Deus, tenha certeza que Ele está ouvindo a sua. Incrível. Né? Demais. Mesmo que você não ouça a voz de Deus, tenha certeza que Ele está ouvindo você. E Ele guarda cada oração, né, presbítero? Então, orai sem cessar, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. E eu gosto muito lá daquela parte lá de 2 Crônicas 7, 14, que fala assim: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Então está aí a receita mais do que interessante para quem está querendo levar uma vida de oração. Primeiro, buscar a Deus, confessar os seus pecados e tentar mudar de vida, porque mudar os seus, buscar, confessar o seu pecado e se converter dos seus maus caminhos. Aí, muitas vezes aí que pega E ele a pessoa ora e não quer mudar de vida. Então, a oração, ela deve ter como resultado uma mudança de vida. Então, que Deus possa ajudar a cada um de nós aqui a termos essa atitude de oração, termos uma vida de oração, porque a oração, como você estava lembrando no começo, é o combustível da vida. É o combustível da vida. E assim como você precisa do alimento para viver, nós precisamos da oração para... Quer dizer, a oração é o oxigênio que respira, que faz com que nós possamos respirar mais e mais e procurar saber a vontade de Deus para a nossa vida. Isso aí é muito importante. Isso a gente só pode saber a vontade de Deus através da leitura da Bíblia. Já se falaram o seguinte: você quer ouvir a voz de Deus? Então leia a Bíblia em voz alta. Se você lendo a Bíblia em voz alta, você está ouvindo a voz de Deus. Porque a oração, ela é um diálogo com Deus. Se você ora, você fala a Deus. Se você lê a Bíblia, Deus fala com você. Uau! Nossa. Então a gente tem que manter, ler a Bíblia e orar. Ler a Bíblia e orar, e isso traz paz para a nossa vida. E que Deus possa nos ajudar a levar uma vida de oração. Amém, amém. Obrigada, presbítero. Vamos. Então vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai que está nos céus, Tu és o único Deus vivo e verdadeiro, Deus onisciente, onipresente, onipotente, o único Deus verdadeiro e não há outro. Ó Deus, nós somos gratos por aquilo que o Senhor é, por aquilo que o Senhor já fez no passado, por aquilo que o Senhor faz, por aquilo que o Senhor ainda fará, porque o Senhor é o mesmo Deus, ontem, hoje e será para sempre. Nós te louvamos, ó Deus, pelas bênçãos de termos um local para congregar, temos a igreja,
Obrigado porque temos a família. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos dado as condições para que possamos levar uma vida de oração. Te pedimos, ó Deus, que o Senhor nos ajude a cada dia mais viver de conformidade com a Tua palavra e com a Tua vontade, Senhor. Tudo isso nós pedimos, Senhor, não é porque nós mereçamos alguma coisa, nós somos miseráveis pecadores, mas queremos fazer isso, Senhor, pela mediação do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém. Amém. Que bênção, presbítero, que presente de Deus. Nós nos sentimos muito privilegiados, né? E eu espero que você tenha gostado também. Escreve aí nos comentários o que você achou desse programa. Você gostou? Falou com você? E se mudou alguma coisa? Conta aí pra gente, a gente quer saber, orar depois. Presbítero, uma honra tê-lo você aqui conosco. Obrigada por compartilhar tanta sabedoria que Deus já lhe deu, compartilhar conosco. E que o Senhor continue lhe usando muito, porque o Senhor é um presente de Deus na nossa vida, na nossa caminhada. A gente agradece. Amém. Em nome da IPP-TV, da IPP Pinheiros e de todas as pessoas que o senhor já orou até hoje, vai o nosso agradecimento. Amém. Tem que falar alguma coisa, Pedro? Agradecer o pessoal que está participando aqui também. Depois tem que entrar lá, presbítero. Até pedir o pessoal para dar uma lida nos comentários. Que tanto comentário gostoso, que não deu nem para ler aqui ao vivo, mas o pessoal mandou mensagens carinhosas aqui, pedidos de oração. Então, muito legal. Obrigado, pessoal, que participou. E mais uma vez, obrigado, presbítero, pela disponibilidade aqui, por esse tempo com a gente. É verdade. E aqui já falaram, foi bênção demais. Olha aí, a sabedoria da palavra de vida. Muito bom, muito bom. É isso aí, gente. Agora, então, a gente vai ver, para ficar mais ligadinho ainda, vamos ver o que a Tainá trouxe para a gente no Fique Ligado. Fala aí, Tainá. Olá! Para quem estava com saudade dos bazares da SAF de Pinheiros, pode ficar tranquilo, porque eles voltaram e voltaram num formato diferente. A partir de agora, todas as quartas-feiras, você terá o bazar que acontece na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E o horário é das 8 da manhã às 4 da tarde e nos finais de semana, das 10 da manhã às 2 da tarde. Então, guarde essa agenda, faça o compromisso e não deixe de visitar o bazar. Claro, para você garantir as suas comprinhas e, sem dúvida, você também vai ajudar os missionários, os trabalhos de missões da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Esse é o principal objetivo do Bazar da SAF. Bem, lembrando que para você participar, como ele é presencial, é preciso você continuar com os cuidados de proteção contra o Covid, né? E você precisa usar o quê? A máscara e higienização das mãos e evitar aquelas aglomerações, tá bom? E claro, obedecendo essas regrinhas, boas compras! Tainá, muito bom, muito bom. Obrigada pelo Fique Ligado, sempre um quadro muito importante para a gente ficar ligadinho em tudo que acontece aqui na Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E olha só, agora temos notícias. Um trem é salvo por escultura de rabo de baleia. Isso mesmo, você vai ver aí nas imagens. Um trem que circula em uma estrutura elevada, saiu dos trilhos na cidade de Roterdã, na Holanda. Bombou essas imagens aí na internet, só não caiu porque foi amarrado por uma escultura de um rabo de baleia, como você está vendo aí, olha só. O condutor não ficou ferido e a composição não levava passageiros. O nome da escultura é Salvo por um Rabo de Baleia, mas esse nome, pasmem, ele não era de servir como propósito de parar um trem numa situação dessa, né? E aconteceu isso. O carro do trem suposto ficou visível ali na pista, como você está vendo aí, e os engenheiros agora estudaram, né? Porque já passou, já tiraram de lá, mas estudavam como podia tirar o trem de lá do rabo da baleia. Muito interessante e engraçado, né? Mas olha a providência divina. Essa matéria saiu no site g1.globo.com. Olha que interessante. O problema é que o pessoal que estava dentro ficou baleado. Né?
Essa foi ruim. Essa foi. Pedro sempre com uma boa. E outra notícia que me agradou muito e eu quero compartilhar: Rio não terá. Gente, não me julguem, tá? Rio não terá desfiles de blocos nem escolas de samba no Carnaval 2021. Fiquei feliz, sim. Eu pensei nos abortos que vão ser evitados, nas gravidezes, enfim, em tudo isso. Por conta da pandemia Covid 2019, no Carnaval de 2021, o Rio de Janeiro não terá desfile nas escolas de samba que se apresentam no Sambódromo, nem nos blocos carnavalescos que se apresentam pelas ruas. As escolas de samba já anunciaram a decisão em setembro e os blocos que nunca cogitaram se apresentar confirmam a decisão durante uma reunião virtual com representantes da prefeitura e médicos realizados, né, nesse último mês. O acontecimento, a frase da Liga Independente das Escolas de Samba falou assim: o acontecimento do Carnaval está diretamente ligado à chegada da vacina. Sem vacina não é possível termos Carnaval de rua, mesmo os desfiles de escola de samba, como a Liga Independente das Escolas de Samba já havia anunciado no mês passado, disse Fabrício Villaflor, presidente da Rio Tour, empresa municipal de turismo responsável por organizar o Carnaval e entre outros eventos. Todos os participantes dessa reunião concordaram que não é possível ter o Carnaval, os desfiles, antes de haver a vacina contra o Covid-19. Sem vacina, não é possível termos o Carnaval nos moldes tradicionais, como conhecemos há décadas. Ainda estamos em meio à pandemia do Covid-19, portanto, nossa posição é: sem vacina, não é possível fazermos uma previsão para a realização do Carnaval 2021. Chegando a vacina, conseguimos fazer o planejamento e falar em datas, afirmou Villaflor. Essa notícia é do site brasil.estadão.com.br e posso falar, gostei demais, porque eu queria que o Carnaval acabasse, mas como não dá, né? É festa da carne, né? Mas que bom que, pelo menos, as coisas boas que a pandemia trouxe, fiquei muito feliz. Então, não teremos Carnaval em 2021. Espero que não seja só no Rio de Janeiro, que seja em todos os lugares também, né? Exatamente. Agora a Cláudia traz todo dia uma boa ideia, uma ótima ideia pra gente, ideia sensacional, pra gente ficar com a criatividade bem aguçada. Eu gosto demais das ideias da Cláudia. Boas ideias, Cláudia. Para colocar em prática. O que será que ela trouxe pra gente hoje? Será? Lídia? Vamos ver. Oi, pessoal! Você tem uma veia artística aí latente ou gostaria de aprimorar o seu lado criativo? Então fique com a boa ideia de hoje. Você já ouviu falar em Bible Journaling? Difícil, né? É uma maneira divertida e lúdica de aprender mais sobre as escrituras. Sabe aquelas bíblias com aqueles espaços para as anotações? Então, esse espaço pode ser usado para reflexões escritas ou desenhos, enfeites, que possam te ajudar a fixar visualmente o conteúdo que você acabou de ler. Se você não se sente à vontade em desenhar na Bíblia, eu te indico então que você tenha um caderninho para isso, onde você pode colocar lá todos os seus desenhos e após um período você vai ter uma coletânea com todos esses desenhos baseados nas suas reflexões bíblicas. Só de falar já dá vontade de fazer o meu. Espero que você tenha curtido a boa ideia de hoje. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima. É isso. Ótima ideia aí, ó. Eu não consigo fazer esse journal aí bonitinho aí. Você viu o desenho sensacional ali, tal. Mas faça do seu jeito. O importante é você entender o que você escreveu depois. E agora nós vamos para a melhor vinheta já produzida para começar o nosso queridíssimo Dá um Google. Aí, ó, quase, hein? Dá um Google que a gente pega o que está sendo em alta, o que está em alta, que está todo mundo pesquisando no Google para saber um pouquinho mais. O que estava em alta de ontem para hoje foi, primeiro, que música é essa? Eu não sei porque o pessoal procurou isso. Que tiro foi esse? Não, eu queria saber que música é essa. Só que não tem a música, porque a pessoa queria saber que música que era. Então eu fiquei curioso para saber que música que o pessoal estava curioso. Todo mundo, no mais pesquisado foi que música é essa. Quem nunca ficou, nossa... Queria descobrir que música que é essa, vou ver lá no Google. E falando que música é essa,
esse mês a gente tem estreado um programa sensacional de música, né? Verdade, promete esse programa, hein? Mais músicas, gravações aqui, a gente tá... Com o Nossa, Fábio Sampaio, tá demais, Demais. gente. Pensa em música de qualidade cristã, como duvido que você tenha visto. Muito bom. Enfim. só convidados sensacionais. Então, no fim do mês vai estrear, né? Vai estar no ar. Fica ligadinho. Além disso, ontem algumas pessoas viram que o Instagram estava com uma instabilidade fora do ar, mas nem por isso nossos stories que edificam parou, hein? Tá aqui, ó. Fala pra gente se o seu Instagram também deu essa instabilidade. Eu não reparei nada. E no final ainda das coisas mais pesquisadas, tá o dólar e o WhatsApp, né? O dólar, pessoal querendo saber cotação, como é que é, e que deu uma estabilizada, parece, né? E o WhatsApp que lançou um botão para facilitar as compras. Então, nem é bom ficar falando muito isso, né? Porque... Vai que incentiva mais. Nem é bom saber que tá tão fácil assim agora comprar pelo WhatsApp. Mas é isso. Nossa, dá um Google para você ficar por dentro de tudo que o pessoal tá pesquisando, querendo saber na internet. Acabou? Acabou, hoje foi rápido. Dá um Google Express. Gosto tanto do Dá um Google. Olha só, gente, tem mais coisas que eu gosto também, que é a dica do livro de hoje, dica preciosa. Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes e do reverendo Arival Dias Casimiro. Um estudo das grandes orações da Bíblia, está aparecendo aí na sua tela. Esse livro, como eu falei, é um estudo das grandes orações da Bíblia. Lembra que o presbítero falou aqui da oração de Ana, a oração de Jesus? Tem tantas orações na Bíblia e nesse livro você aprende a orar com as pessoas que oraram. Vamos aprender com Jesus, Moisés, Neemias, Jonas, Daniel, Tiago, Abraão, Jacó, Ezequias. Vamos aprender a oração modelo, a oração de poder, a oração que glorifica a Deus, também a oração sacerdotal e muito mais oração aí. A história desde os tempos mais remotos está pontilhada pelo exemplo de homens e mulheres que dedicaram a sua vida em oração. Abraão cria na oração. Ele intercedeu por Sodoma e Gomorra. Moisés cria no poder da oração. Por várias vezes, como no Sinai e em Cádiz Barneia, colocou-se na brecha em favor do povo e Deus poupou a vida do povo em resposta de suas orações, falou o autor do livro. Porque é pela oração que nos relacionamos com Deus e é através da oração que somos revestidos de poder, ainda que não enxerguemos. E é só na oração que o espírito é fortalecido pelo poder de Deus. E é nesse lugar de oração que estamos seguros, mas não sabemos como orar. Então, esse livro é uma ajuda e um impulso para você nas águas de uma vida de oração. Muito bom, impulso para lançar você nas águas de uma vida de oração. Vi que eu tinha falado errado. Aprendendo a Orar com Quem Ora, do reverendo Hernandes Dias Lopes e reverendo Arival Dias Casimiro. Todo dia uma dica de livro aqui que edifica. Eu vou te falar, vou confessar uma coisa, Pedro. Eu já comprei vários livros dessa dica, porque a gente pesquisa um livro para indicar para vocês a melhor, que realmente é bom. E tem me edificado muito, assim. Então eu queria até dizer para você, essas dicas são preciosas e edificam muito a vida. Muda, faz diferença. Minha vida tem mudado para melhor. Já fica aí, então. Você pode pegar de acordo com o tema também, procurar, né? Queria ver um livro sobre tal coisa. Vê lá, Mãe PP, provavelmente deve ter esse tema, que nós estamos chegando próximos ao nosso programa número 100. Temos um programa especial, né? Mas vamos caminhando aí. E tem aniversário hoje, Lidy? Tem os aniversariantes, pessoal que tá fazendo aniversário, verdade. Já mando parabéns. Vou falar quem está de aniversário hoje, membros da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Vamos lá para os aniversariantes. Parabéns para Aleteia Silveira Luna, para Angélica Gasperini, para o Felipe Nogueira, para o Flávio Tenório, o Glauco Marcondes, o Jonas Minix, o Maurício Augusto Matias, Nicole Pitombeira, Nívia Moraes, Sandra de Souza. Feliz aniversário, que seu dia seja abençoado por Deus, e não só o dia, o ano que está começando. E você que está em casa também, que está de aniversário, receba o nosso abraço com muito carinho, muito amor, e que Deus abençoe muito a sua vida nesse dia tão especial que é seu aniversário, né? Aproveitar aqui que é aniversário do Jonas. Do Jonas, nosso querido demais, Jonas, mandar um abraço especial para ele. Para falar
O Jonas é um adolescente, um menino jovem. A Sara Lavina aqui comentou também, deu risada do baleado. Do baleado, cara. Para falar para vocês que nós estamos falando de oração hoje, sexta-feira tem vigília da UPA, então para os adolescentes, vai lá no Instagram, @UPAPP, dá uma olhadinha, vai ter vigília da UPA aqui, programação de volta, né, presencial mesmo, distanciado, mas com todos os protocolos certinho. Teremos a vigília dos adolescentes. Você que é mãe, pai de adolescente, você que é adolescente, como a Sara está nos assistindo, vem participar, que vai ser um tempo de clamor, de oração e de comunhão, das 8 até a meia-noite. É verdade, muito bom, gente, dá vontade, né, Olha só, e agora a gente encerra o programa com uma música especial escolhida para você curtir aí para finalizar esse programa, e amanhã a gente está de volta aqui e a gente espera por você de novo. Fiquem com Deus, tchau, tchau. Se meu povo que tem meu nome se humilhar e orar, se meu povo se arrepender dos seus caminhos maus, então os ouvirei e os perdoarei.